A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa te abençoar para a honra e glória do Senhor. Meu nome é Rafael Alves, sou presbítero na Assembleia de Deus de Augusto Vasconcelos, Campo Grande, Rio de Janeiro. E nós temos como dirigente nosso pastor Dorico e a sua esposa missionária Nádia. E como pastor presidente geral, pastor Alessandro Malafaia e sua esposa Aline Malafaia. Então hoje nós estamos indo para nosso vídeo de pré-aula da lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical da revista da editora Betel. Então você que está nos assistindo aí já saiba que é uma pré-aula, onde a gente traz algumas ideias que os professores podem destacar durante a sua aula no domingo próximo na Escola Bíblica Dominical. Então aqui é uma pré-aula, mas você já tem uma noção da que a lição vem falar. Então a lição de hoje que nós vamos estar vendo ela vai falar sobre o profeta chamado Zacarias, o livro de Zacarias. E o título ela vem trazendo Vivendo Hoje Sem Esquecer das Promessas para o Futuro. E aqui no título eu já destaco algumas coisas para os irmãos destacarem, para os seus alunos e para nós também. Nós precisamos entender que nós vivemos hoje para esperar a promessa que o Senhor tem para o futuro. E qual é a promessa que Deus tem para o nosso futuro? O arrebatamento da igreja. Nós precisamos viver a nossa caminhada, a nossa vida nos dias de hoje, sempre focado e aguardando o cumprimento da sua promessa para o futuro. Eu sei que várias pessoas têm promessas de Deus de várias áreas, várias situações, mas a principal promessa que tem que focar a nossa caminhada é entender que Jesus Cristo prometeu que vai vir buscar a sua igreja. Então a nossa vida, a nossa caminhada nos dias de hoje tem que ser sempre focado para isso. E o que nos traz como consequência? Entendermos que a gente precisa viver de forma santificada, de forma obediente aos mandamentos do Senhor, para podermos usufruir desse cumprimento dessa principal promessa. Ou seja, a salvação da nossa alma que tem que motivar a nossa caminhada. É isso que o livro vai falar. Olha, o título da lição está trazendo. Passe o que tiver que passar, viva o que tiver que viver nos dias de hoje, mas não esqueça que o teu foco é a volta de Cristo. Então viva em condições de que quando Ele voltar, você possa ir com Ele para o céu. Essa é a nossa esperança, isso é que tem que nos motivar. E aí ele começa a lição, onde vai vir a verdade aplicada, e aí a gente vai perceber que ele diz que o cristão deve ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar outras pessoas em tempos de perplexidades e aflições. Ou seja, é essa boa notícia que nós temos que levar para as pessoas que estão sofrendo. É essa boa notícia que Jesus vai vir nos buscar, que tem que ser o nosso foco, o nosso esteio na caminhada. Existem muitas pessoas que vivem em desânimo porque estão vendo as circunstâncias do dia a dia. Você vê muitas injustiças, você vê pessoas em pecado, você vê pessoas cometendo iniquidade, você vê várias coisas que levam as pessoas a se desanimarem, porque as coisas erradas acontecem, a gente não vê conserto, a gente não vê cobrança, a gente não tem visto muitas coisas acontecerem com essas pessoas que erram ao nosso redor, mas isso não pode ser motivo para nos desanimar. Muito pelo contrário, isso tem que ser motivo para que a gente afirme e reafirme a necessidade de cada um viver a fidelidade ao Senhor, porque a promessa principal vai se cumprir. E essas pessoas que estão vivendo de qualquer maneira, de forma dissoluta, vivendo nas suas concupiscências, enlaçados no laço do diabo, achando que estão fazendo as coisas e ninguém está vendo, essas pessoas não vão usufruir dessa promessa. Então a gente precisa motivar as pessoas a viverem uma vida fiel, a viverem uma vida em santidade ao Senhor, porque quem estiver fora dessas características não vai receber a principal promessa, que é ir morar no céu, no arrebatamento, ou quando a pessoa morrer individualmente. Veja que o livro é Zacarias, nós vamos falar mais lá na frente. O nome de Zacarias significa: o Senhor lembra
o Senhor recordou-se. Então a gente precisa entender que vale a pena viver fiel em santidade, porque o Senhor se lembra. Ele vai se lembrar de mim e de você, que estamos vivendo em santidade, procurando nos esforçar para vivermos bem, apesar de todas as aflições, e Ele vai cumprir as promessas sobre as nossas vidas e nos arrebatar quando a igreja vier. Então isso a gente precisa guardar. Deus se lembra. Olha, o nome do profeta é justamente esse. Da mesma forma que Deus vai se lembrar daqueles que estão ignorando a sua lei. E na hora certa, o Senhor vai cobrar deles também. Então é isso que a gente precisa encorajar e falar para as pessoas. Não desanime. Deus está vendo, Deus vai se lembrar, Deus vai recordar, e na hora certa a justiça de Deus virá. Para aqueles que vivem em arrependimento, em sinceridade, a promessa é de arrebatamento, de viver uma vida melhor no milênio com Cristo, na eternidade com Cristo. E para aquelas pessoas que infelizmente ignorarem e não quiserem viver assim, o Senhor vai lembrar e vai recordar, e o destino deles infelizmente será a perdição eterna. E aí a gente continua aqui na lição, né? Nós temos como palavra-chave esperança, e o livro de Zacarias é o livro mais apocalíptico do Antigo Testamento. Ou seja, Zacarias ele vai falar no início do seu livro com relação à reconstrução do templo, nós vamos ver aqui durante a aula, mas ele também vai se preocupar justamente em mostrar o que Deus tem lá na frente preparado para aqueles que andam com Ele. Olha, meu irmão, o que Deus tem preparado para nós é muito maior, muito melhor do que o que a gente vive hoje. Então, por causa dessa recompensa, por causa dessa promessa, por causa dessa situação, vale a pena se manter fiel. Por mais que agora pareça que seja em vão, por mais que agora pareça que você é um bobo, está para trás, todo mundo fazendo diferente, e a gente fica aqui na contramão fazendo igual, parece que não vai valer a pena, mas um dia vai valer a pena sim. O Senhor vai se lembrar, vai nos levar para o céu, lá não tem choro, não tem morte, né? Tudo lá é lindo. O Senhor não vai precisar de sol, porque o próprio Deus é o sol, o próprio Deus é a lua, aonde os santos vão viver, aonde nós vamos viver com Cristo, vai valer a pena sim. Então viva em santidade, focado nessa promessa, porque no dia certo vai acontecer, para a honra e glória do nome do Senhor. Então a gente avança aqui na introdução da lição, ele vai dizer justamente isso, que Zacarias foi uma voz profética para trazer ânimo e vigor para todos que estavam desanimados. E ele vai mostrar justamente que o arrependimento, que Deus cobra o arrependimento, e é através dele que vem a esperança de um futuro melhor, mas precisa ser um arrependimento sincero. Então aqui no capítulo 1 a gente vai ver o cenário que o profeta Zacarias estava enfrentando, ou seja, ele veio logo após o profeta Ageu, que nós vimos na aula passada, e ele vai continuar na mesma pegada, na mesma visão, falando para o povo, não desanima, continua construindo, vocês não estão só reconstruindo o templo, vocês estão reconstruindo a caminhada com Deus, Deus está voltando, vocês se acheguem a Ele, que Ele vai chegar a vocês. Então é isso que Zacarias vai começar a mostrar. Continue firme, continue trabalhando aí na reconstrução, não desanime, porque o que estava acontecendo? Na época, depois que passou o profeta Ageu, que ele já estava estimulando o povo a voltar a trabalhar, quando eles começaram a trabalhar, começou a passar o tempo, a obra foi começando a ganhar forma, o que aconteceu? Eles começaram a desanimar porque o templo não estava se parecendo com o templo de Salomão, estava ficando muito aquém, a obra não estava legal, e aí eles começaram a querer voltar às práticas antigas e deixar a obra de lado. Mas o Senhor, sabendo dessa situação, enviou Zacarias e disse, olha, vamos olhar para o futuro, vamos olhar para que Deus possa voltar a caminhar conosco, reconstrói o templo, que lá na frente vai vir as promessas, que Deus vai trazer a prosperidade de novo, vai trazer a paz, não desanime, o templo vai sair, a glória vai ser maior, mas não desanime de construir ele, porque agora parece estranho, é a mesma coisa para nós, meu.
Continue trabalhando no Senhor, continue investindo, continue se esforçando para fazer a obra do Senhor, se envolvendo com Ele. Por mais que agora pareça que não está dando em nada, que vai ficar ruim, mas lá na frente o Senhor vai se confirmar e vai restaurar a nossa comunhão com Ele, vai trazer à tona as promessas, as bênçãos que é quando você anda com Deus e tem Deus andando contigo. É isso que Zacarias está falando. Olha só, o templo, a estrutura em si, não importa se está bonito ou se está feio, está diferente da época de Salomão. O que importa é a gente ter a presença de Deus de volta entre nós. Então essa é a motivação que a gente precisa ter para continuar construindo. Porque se Deus estiver com meio de nós aqui, as bênçãos do Senhor virão sobre nós. Porque onde Deus está, alguma coisa boa acontece, algo bom vem. Então você se preocupe em atrair a presença da arca, em atrair a presença de Deus para a sua vida. Destaque isso para o seu aluno. Por mais que você ache que não está legal, que o que você faz é pouquinho, que o que você faz é muito aquém do que o outro está fazendo. Mas se Deus estiver no pouquinho que tu faz, as bênçãos do Senhor, a presença dele, vai valer a pena fazer esse pouquinho. Então, continue se esforçando, meu. Destaque isso para o seu aluno. Continue trabalhando, continue influenciando, continue fazendo a obra do Senhor, por mais simples que seja. Porque quem faz a obra dele, se envolve nas coisas dele, ele se envolve com a gente também. Porque você só tem ânimo e vontade de fazer as coisas do Senhor quando você está em comunhão com ele. E onde Deus está, alguma coisa acontece. Então destaque isso para o seu aluno. E aí aqui no comentário a gente está conhecendo um pouco mais o profeta. Aí ele vai destacar que o nome Zacarias significa Yahvé, se lembra, né? Ou seja, Deus se lembra. E essas palavras poderosas trazem consigo uma mensagem de esperança. O Deus de Israel terá misericórdia e há de lembrar-se sempre do seu povo. É o que a gente conversou lá no início. O nosso trabalho no Senhor não é vão, meu. A tua dedicação, o teu esforço, mesmo na tua simplicidade, vai dar frutos. Na hora certa o Senhor vai se lembrar e vai ter misericórdia de nós, vai nos abençoar. Da mesma forma que aqueles que estão desligados, aqueles que estão afastados, o Senhor vai se lembrar deles também e vai buscar com mão forte para que eles possam se arrepender de forma sincera. E aqueles que não aceitarem o arrependimento, infelizmente, serão perdidos. Guarde isso, o Senhor vai fazer na hora certa, ele vai se lembrar do seu povo. Só continue sendo povo de Deus. Enquanto você for povo de Deus, na hora certa ele vai se lembrar de nós. E aí depois ele vem a mensagem do profeta. Estamos no tópico 1.2. Aí ele vai dizer que a profecia começa com uma chamada ao arrependimento, seguido por 8 visões. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus no término do tempo, na reconstrução da cidade e bem como no restabelecimento da fé e do governo. Ou seja, primeira coisa que Zacarias vai falar para eles é o seguinte: vocês precisam se arrepender dos pecados que fizeram Deus se afastar de vocês. É isso que a gente precisa entender. A gente entende que eles só estão passando por essa situação, só foram para o cativeiro e voltaram, porque os antepassados deles, os pais, eles pecaram contra Deus, se afastaram dos seus mandamentos, a presença do Senhor saiu, por causa disso o inimigo bagunçou a terra ali, com a permissão de Deus, porque era uma forma que Deus tinha de chamar a atenção deles. Então a gente vai entender que o arrependimento é a forma mais eficaz e sincera, quando o arrependimento é sincero, para que Deus possa voltar a caminhar. Deus não trabalha com pecadores. Deus não se envolve com o pecado. Você precisa se arrepender antes de ter a presença de Deus de volta. O arrependimento tem que ser genuíno e sincero. A gente vai falar mais sobre isso durante a aula. Mas é isso que Zacarias está falando. Olha, se arrependam, que depois que vocês se arrependerem, Deus vai continuar entrando aí no meio de vocês e as coisas vão sair. Aí ele começa a encorajar o povo com as 8 visões, para que eles conseguissem terminar o tempo.
Então aqui a mensagem do profeta é sempre de arrependimento. Por quê? Porque foi a falta de comprometimento com Deus, foi o distanciamento que o povo teve de Deus que fez eles irem parar no cativeiro. Mas quando a gente se arrepende de verdade, a presença do Senhor volta, Deus transforma e restaura tudo outra vez como era antes. Então destaque isso para o seu aluno. Vamos lá, capítulo 1.3. Convocação geral ao arrependimento. Mais uma vez o nosso comentarista reforça o que Zacarias vinha falando. Olha aí, Zacarias os advertiu contra a evidente e crescente disposição deles em voltar às mesmas práticas de seus pais, ou seja, a desobediência ao Senhor. Esse comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus sobre eles, culminando com o exílio babilônico. Ou seja, aquele povo que estava ali reconstruindo o templo, por causa do desânimo, por causa das coisas, começaram a olhar as circunstâncias e estavam querendo fazer como seus pais fizeram. Não, vamos largar isso tudo, não vamos mais trabalhar, vamos cada um cuidar das nossas coisas, vamos nos envolver com as nações em volta e tudo certo. Mas Zacarias estava falando, não façam isso. Não desobedeçam ao Senhor, porque por causa da desobediência é que o povo foi parar lá no cativeiro. E é isso que a gente precisa destacar. Não caia no erro da desobediência. Procure se manter fiel aos mandamentos do Senhor, para que a presença de Deus não saia de perto de você. Destaque isso para o aluno, porque a gente vai ver que, por mais que a gente esteja desanimado ou influenciado pelas circunstâncias, a gente não pode deixar de fazer o que Deus espera que a gente faça. Não se desanime em fazer a verdade. A Bíblia vai dizer o quê? Faça o bem sempre. Não desanime em cumprir os mandamentos do Senhor. Regozijai-vos sempre. Seja sempre firme. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. É isso que Deus espera. É isso que Zacarias está falando. Olha, não pense em voltar a fazer os que eles faziam. E foi esse afastamento, foi esse pecado que fez com que eles fossem parar no cativeiro. Nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias para desobedecer. E aí a gente precisa estar sempre se arrependendo, sempre estar caminhando com o Senhor, buscando uma vida cada vez mais santificada, cada vez mais próxima do Senhor para continuar a caminhada. E aí depois ele vai continuar mostrando, vai dizer, voltar do exílio não bastava para agradar ao Senhor, eles precisavam fazê-lo de todo o coração. Isso aqui é muito interessante. O que acontece? Muitas pessoas na época ficaram na Babilônia porque já tinham sua vida estruturada, e algumas pessoas voltaram para Jerusalém. E eles achavam que simplesmente por ter voltado para a igreja, voltado para Jerusalém, já era suficiente. Olha, Senhor, eu não quis ficar lá na terra estranha, não, eu voltei. Mas o Senhor conhece o coração, o oculto e o escondido. Já viu aquelas pessoas que vivem no pecado, aí quando a coisa aperta, ele vai para a igreja. Pum, parece lá domingo, quarta, dá aquele gás no início. Mas no seu coração não houve arrependimento sincero. Ou seja, a volta para o Senhor não foi sincera, a volta foi só a casca, só para a igreja conhecer que você voltou, mas as práticas ruins e desobedientes ainda estão presentes dentro da vida dessa pessoa, e Deus conhece. E aí muitas das vezes a gente fica tão feliz, né? Ah, a pessoa foi para a igreja, foi lá assistir o culto, mas aquilo ali é só um ritual vazio, porque infelizmente ainda não houve um arrependimento. Passa-se um tempo, a pessoa vem a notícia e voltou a fazer o que fazia antes. Voltou a fazer porque ela só foi lá por remorso. Ela achou que simplesmente por assistir um culto e voltar para a igreja, ela já estaria em comunhão de novo com o Senhor. Andar com Deus é muito mais do que ir na igreja, meu irmão. Andar com Deus é muito mais do que simplesmente aparecer. Andar com Deus é viver do jeito que Deus quer quando ninguém está te vendo. Isso é andar com Deus. É a pessoa entender
que ela fez alguma coisa errada, que desagradou o Senhor, e aquilo nunca mais ela vai fazer, independente de qualquer motivo, independente de qualquer circunstância. O cara e a pessoa que é arrependida fielmente, ela não volta à prática do pecado, por mais que as circunstâncias o impulsionem para isso. Guarde isso no teu coração. Se você faz alguma coisa que entristece o coração do Senhor, toda vez que tem algum problema, você ainda não se arrependeu, busque em Deus o arrependimento, força para se arrepender sinceramente. Porque quando a gente faz de novo, é porque a gente só teve remorso, a gente não se arrependeu. E esses não servem para o Senhor. Por isso o Zacarias estava reforçando com eles: olha, ter voltado da Babilônia e estar aqui em Jerusalém, só isso não é suficiente. Vocês têm que voltar a se envolver com Deus. E para se envolver com Ele, tem que reconstruir o templo, tem que reconstruir a fé, tem que voltar a cumprir seus mandamentos. Aí sim, vocês vão mostrar um arrependimento sincero. E é isso que Ele está nos mostrando. Então aqui no capítulo 1 a gente fecha assim, onde Zacarias mostra a necessidade de ter o arrependimento sincero, não voltar às velhas práticas e continuar construindo o templo, mesmo que mais simples, mas voltar a continuar construindo o templo e tendo a presença do Senhor ali, que iria trazer as bênçãos para ele. E aí a gente finaliza aqui no Eu Ensinei que aí você pode destacar para o seu aluno, pedir para alguém ler, onde ele vai dizer: é preciso entender que o verdadeiro arrependimento não traz de volta as antigas práticas. O arrependimento sincero produz um novo modo de vida. É isso que a gente precisa observar. Observe os frutos antes de concluir como essa pessoa está. Veja o que ela está, veja se ela está inserida na videira verdadeira, que é Cristo. Veja os frutos que ela está dando, se é igual aos que o mestre dava. Isso é um grande diferencial para saber se a pessoa realmente está arrependida ou não. Vamos lá, capítulo 2. As palavras proféticas de Zacarias. Primeiro ele vai dizer que recebeu da mensagem de Deus um esclarecimento quanto ao desagrado em relação ao comportamento do povo. As palavras animadoras para a continuidade da reconstrução do templo e as profecias messiânicas. Ou seja, tudo que Zacarias, as palavras que Zacarias trouxe primeiro, mostrar que Deus estava se desagradando pelo comportamento do povo de estar querendo negligenciar a construção do templo. Depois ele vem trazer palavras de ânimo para continuar a reconstrução, e no final ele vai fazer profecias messiânicas, ou seja, vai falar sobre o reino futuro quando Cristo voltar e estabelecer o seu reino aqui na terra. Vai lá, o capítulo 2.1, ele vai dizer: o jejum que não agradou a Deus. Você vai perceber no livro de Zacarias que ele vai falar sobre esses jejuns, que é onde o povo fez com boas intenções, porque esse jejum foi feito no 5º e no 7º mês. Ele lembrava justamente a destruição do templo e o assassinato de Gedalias, que era um governador que Nabucodonosor tinha deixado lá em Jerusalém, enquanto levou o povo para Babilônia. Ele foi assassinado, esse Gedalias. Então o jejum era justamente para trazer à memória essa situação. Mas o comentarista vai destacar que, ainda que com boas intenções, esses jejuns eram instituídos meramente humanos, eram instituições meramente humanas, e não havia sido ordenado por Deus. E o objetivo era uma justiça baseada em obras de autorretidão. Ou seja, o povo estava achando o seguinte: vamos fazer um jejum para que não aconteça mais a destruição do templo, mas ninguém seja mais morto como Gedalias. Mas entenda que não tinha sido Deus que tinha mandado fazer esse jejum. Eles fizeram como tentando eles mesmos se redimir. Quando na verdade a gente, para se arrepender e para ter remissão dos pecados, a gente precisa do sangue de Cristo. Então a gente precisa ter sim a presença do Senhor nos perdoando. É o sangue dele que nos perdoa. Não adianta eu me bater, não adianta eu me rasgar, eu me mutilar, eu me auto-sacrificar, achando que isso vai tirar o pecado que a gente cometeu. Quando na verdade o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo.
Não existe nenhuma forma humana de se tirar o pecado. No Antigo Testamento eles faziam os rituais, eles faziam o dia da expiação, mas nos dias de hoje só através do sangue de Cristo. E é isso que a gente precisa entender. Não adianta eu achar que eu fazendo minhas autopenitências, minhas punições, vai resolver alguma coisa. O que muda é a presença e o sangue de Cristo. Então aqui nesse texto, ele vai dizer que o jejum não agradou a Deus, porque fazia o jejum, mas na verdade o coração deles estava longe, não estava preparado para o arrependimento. Então isso não agradou o Senhor. Por quê? Ficou um ritual vazio, e Deus não satisfaz com ritual. Deus é indiferente a rituais. E o que o Senhor exige é uma vida moral que se manifesta em amor fraterno e justiça social, meu irmão. É isso que a gente precisa entender. Muitas pessoas caem nesse erro aqui, sabe como é? Peca, vive de qualquer maneira. Aí quando tem o domingo da ceia, ele vai à igreja. Aí chega lá no domingo da ceia, pede perdão, levanta a mão, a igreja me perdoa, sim. Toma a ceia, vira as costas e cai na prática tudo de novo. Sabe o que ele está fazendo? Se autocondenando. Ao invés de se autolimpar, ao invés de se purificar, ele está se autocondenando. Porque quem come e bebe sem estar em comunhão, ele come e bebe para sua própria condenação. E, infelizmente, quantos cristãos vivem dessa maneira? Vivem de qualquer maneira, de forma dissoluta, nas concupiscências da carne, da vida. E aí quando dia da ceia, eu vou lá. Aí vai lá, aparece, pede perdão, chora, não sei o que. Ritual vazio, meu irmão. Deus não recebe isso aí, não. Deus não está recebendo. Muito pelo contrário, você está só piorando a sua situação. Sabe por quê? O que o Senhor pede de nós, nós já estudamos isso. Guarde isso no teu coração. Pratiques a justiça. Ames a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Andar humildemente com o Senhor é andar em obediência. Ele é o Senhor, nós somos o servo. O servo que não obedece, ele não é humilde. Ele é soberbo, ele quer passar na frente do Senhor, ele não obedece às ordens. O que Deus pede de nós é isso. Ele não pede para você se matar, ele não pede para você se cortar, ele não pede para você se rasgar, ele não pede para você arrancar os cabelos, não. Isso é vazio, ritual vazio. Querer fazer alguma coisa para impressionar Deus sem estar em comunhão com Ele não adianta. Deus conhece o teu coração, o oculto, o escondido, o que tu pensa. Então, para que andar com Deus é andar em forma sincera, arrependido, não fazendo mais as velhas práticas, buscando no sangue de Cristo a remissão dos pecados. E aí o Senhor exige uma vida moral que se manifeste em amor fraterno e justiça social. Ou seja, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso cuidar do meu próximo, eu preciso trazer ao meu próximo um amor. Eu não posso trazer alguma coisa que fira, faça alguma coisa que faça o meu próximo sofrer. A gente precisa ficar atento a isso. Não adianta eu ir para a igreja, botar roupa, cantar, se a minha vida na caminhada, no dia a dia com o próximo que eu estou vendo, eu não consigo amar o meu próximo. Imagina Deus que eu não vejo. Então isso é que Deus estava cobrando dele. Esse jejum que vocês estão fazendo aí não serviu de nada. Por quê? Porque a vida de vocês moral e na justiça, no cotidiano, não está condizente com o que eu espero. Era isso que Deus estava falando. Por isso você precisa destacar para o seu aluno e na sua vida. Veja que se o que você está fazendo está agradando ao Senhor, se está em conformidade com os seus mandamentos. Às vezes é mais vantagem fazer uma coisinha certa para Deus, uma coisa simples, mas que Deus se agrade, do que fazer um monte de coisa extraordinária e Deus falar isso, nada disso eu recebi, nada. O profeta Isaías falava, olha, vocês me louvam com a boca, vocês falam que me amam com a boca, mas o coração está longe de mim. Por isso, eu não recebo a festa de lua nova de vocês, não recebo a festa de tabernáculo,
não recebo a festa da colheita, não recebo nada disso que vocês estão fazendo aí, nada. Porque o coração é o que importa para Deus, é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa buscar, uma intimidade com Deus, que a minha vida viva da forma que Ele quer. Por mais que seja difícil, por mais que doa na carne, o importante é viver como Deus quer, meu irmão. Porque se você não for assim, não adianta você ter serviço, ter emprego, ter as coisas, ter nada, porque Deus não vai estar. E o que adianta você ter alguma coisa se Deus não está? Jesus disse, sem mim, nada vocês podem fazer. Tudo isso aí é vazio. Naquele grande dia eu vou dizer, não te conheço. Então desperte o seu aluno, assim como Zacarias estava despertando o povo. Tenha um arrependimento sincero. Viva do jeito que Deus quer. Peça ao Senhor força. Senhor, me ajuda a ser justo, a perdoar o meu irmão, a amar o meu próximo, a não fazer o meu irmão sofrer, ter uma vida moral, abrir mão dos meus direitos, abrir mão das concupiscências da minha carne para viver uma vida que tu goste. Porque o que adianta, meu irmão? A gente satisfazer a carne, viver do jeito que eu acho que preciso, que as pessoas vão me aplaudir, se o Senhor está fazendo assim, ó, não estou recebendo nada, a sua vida está longe de mim. Isso é muito triste, porque você está vivendo, caminhando para a perdição e está achando que está bem, está achando que está vivendo com Deus. A pior coisa, meu irmão, é você achar que está indo para a direita, quando na verdade você está indo para a esquerda. É você caminhar enganado, achando que está agradando ao Senhor e está longe. Então vamos ficar atentos, destaque isso para os seus alunos. Vamos lá, capítulo 2.2. A causa do cativeiro. Zacarias ainda vai trazer de novo essa explicação para eles verem que o que causou o mal foi a desobediência, que eles não podiam ir pelo mesmo caminho, senão ia dar problema de novo. Então, muitas das vezes, a gente precisa lembrar da onde a gente caiu, para a gente não cair lá de novo, porque senão vai dar os mesmos problemas, não adianta. Então, lembra-te de onde tu caiu para não cair mais lá. É isso que ele está falando. Vamos lá, a causa do cativeiro, ele vai explicar. Olha, a terra ficou arrasada, nós fomos para a Babilônia, porque o povo da época, os nossos pais, os nossos antepassados, desprezaram as palavras, não escutaram a mensagem que os profetas que Deus enviou naquela época trazia. Daí Deus enviou seu juízo, permitiu que os inimigos tomassem a terra para ver se eles acordavam. Deus cumpriu o juízo. Mas eles desprezaram as alertas. Quantas pessoas desprezam hoje em dia? Destaque isso para o seu aluno. Quantas pessoas estão fazendo coisas erradas? A gente fala, a gente explica, a gente mostra e a pessoa bate o ombro e vai embora. E diz, não estou fazendo nada errado. Mas aqui na lição e no povo eles vão ver que tudo de ruim que aconteceu com o povo de Israel, foram para o cativeiro, morreu, tudo foram consequências das suas más escolhas. Quando Deus estava falando, volte-se para mim, volte-se, vamos largar essas coisas, essas práticas erradas. O povo dizia que não tinha nada a ver e continuava fazendo. Quantas pessoas não são assim no dia de hoje, mano? A gente mostra, a gente fala, a gente dá exemplo, a gente alerta, não faça, a pessoa. A Bíblia vai dizer que a mulher de mau gênio, e aí também inclui-se o homem, claro, a mulher de mau gênio, aquela que não tem comunhão com Deus, ela comete o adultério, toma banho e diz, eu não fiz nada de errado. Quando a pessoa não aceita o erro, não tem como estar arrependido. Não tem como haver arrependimento se eu não reconheço que o que eu fiz é errado. Então, meu irmão, o primeiro passo para nos arrepender é reconhecermos que estamos errados. Mas, infelizmente, muitas pessoas só vão reconhecer que fizeram errado quando já estiverem totalmente destruídas pelo inimigo. E aí sim eles vão se acordar, assim como o povo, quando foi parar lá em Babilônia com tudo quebrado, aí foram falar,
Você vê lá em Esdras, quando eles voltam e Esdras lê o mandamento, eles choram. Por que eles choram? Porque eles olham e dizem, estava tudo escrito aí. Se a gente cumprisse o que estava aí, a gente não tinha passado tudo que estamos passando lá. Não tinha dado tanta tragédia. E aí eles choram porque não cumpriram os mandamentos. Então é isso que acontece, meu. A pessoa, a gente avisa, Deus usa profeta, Deus chama, mas as pessoas não ligam, porque estão enlaçadas no laço do diabo. Estão olhando e estão dizendo, Deus me ama a si mesmo. Deus é amor, Deus não faz acepção de pessoa. Começam a trazer fábulas, é o que Paulo diz a Timóteo. Olha, no final dos tempos vão vir tempos trabalhosos, porque as pessoas vão ser presunçosas, arrogantes, vão ser amantes de si mesmos, não vão ter afeto moral, afeto natural, irreconciliáveis, desobedientes. Por quê? Estão enlaçadas no laço do diabo, achando que estão vivendo certo, estão com comichão no ouvido e seguindo fábulas. Começam a inventar coisas que justifiquem seu erro para que não haja o arrependimento. O pior pecador é esse, é o que diz que é feliz no pecado. Charles Spurgeon sempre falou sobre isso. A pior coisa que pode acontecer ao ser humano é quando ele é feliz no pecado. Porque quando ele está feliz ali, ele acha que está tudo certo. Mas quando a consequência vem, a pessoa chora lágrimas de sangue. E muitas das vezes, para essas pessoas, não há mais solução. Porque quando eles vão acordar, Satanás já dragou a sua alma. E aí eles estão lá no inferno, chorando, rangendo os dentes e pensando, por que eu não deixei de fazer essa coisa que não presta? Isso é que a gente precisa destacar. Não espere ser destruído para tentar voltar, não, porque muitas das vezes não dá tempo. Muitas das vezes não dá tempo. Quantos jovens estão se destruindo, se perdendo na mão de traficantes, na mão da violência, e foram avisados, sai desse mundo, larga essas coisas, vem para Jesus, Jesus vai te dar força, você vai se limpar. Mas as pessoas dizem, depois eu vejo, não estou fazendo nada de errado. E aí quando menos espera, Satanás draga e leva para o inferno. Então destaque isso para os seus alunos. Então a gente continua aqui e vai ver, o objetivo de Zacarias era alertar aos seus contemporâneos no sentido de não seguirem o exemplo de seus antepassados, que pela sua desobediência foram parar no cativeiro. Todos nós temos a tendência a desobedecer os mandamentos de Deus. Muitas vezes damos razão a esta desobediência. Será bom não esquecermos que o nosso Deus, conquanto misericordioso, é justiça também para com todos. Interessante aqui esse comentário que a revista do professor traz. Zacarias estava destacando para ele, não desobedeça igual seus pais, viu o que está acontecendo, não faça igual, dedique-se aí às coisas de Deus, continue construindo, não pense em outra coisa. Ele estava alertando, porque eles tinham o exemplo dos seus pais que desobedeceram. Entenda que nós temos a nossa natureza pecaminosa, nós temos a natureza caída, nós temos a natureza carnal que veio lá de Adão, do pecado, do erro. Todos pecamos e por isso fomos destituídos da glória do Senhor. Mas Cristo veio para remirmos desse pecado. E o que acontece? Se você não alimentar a parte espiritual, ou seja, não alimentar a comunhão com Deus, a sua intimidade, o que acontece? O seu espiritual fica fraco e a natureza carnal que está dentro de todos nós, ela desabrocha, ela sai, ela vai ficar aflorada. Ou seja, quando Deus sai, você perde o freio. É isso que ele está falando. Olha só, o que nos segura, o que nos controla para não sair fazendo tudo que a carne dá na telha, é a presença do Senhor, é Ele que nos freia, é Ele que refrigera a nossa alma e nos guia pelo caminho certo. Porque se você não tiver Deus te freando, você vai fazer tudo que está na vontade da sua carne. E tudo que está na vontade da carne não agrada ao Senhor, só agrada o príncipe desse céu, que é Satanás.
Então, muitas das vezes, todos nós temos a tendência a desobedecer, porque o pecado gera uma alegria inicial e momentânea. Então, a tendência é a pessoa querer fazer. Mas quando nós temos Cristo, estamos envolvidos na palavra, Ele nos segura, Ele nos controla, o Espírito Santo domina e você começa a ser guiado pelo Espírito Santo. E aí Ele te guia para você fugir dos desejos carnais. Mas quando a gente se afasta do Senhor, a gente perde essa regulagem, a gente perde esse freio. E aí começa a fazer tudo que dá na telha. E aí acontece justamente isso aqui que Paulo falou para Timóteo. As pessoas erram, não reconhecem o seu erro, porque criam fábulas, criam estratégia, criam justificativas para o seu erro. Esse que é o perigo. Todo pecador, se você for conversar com ele, ele vai arrumar uma desculpa para justificar o que ele está fazendo. Não, Deus me ama assim mesmo. Eu sei que está errado, mas depois eu paro. Fulano faz, Beltrano fez, você fazia antigamente, isso para lá e para cá. Paulo está dizendo a Timóteo, eles criam fábulas, acumulam doutores da lei para dizer que isso é certo. Que você nasceu assim, que achou um cromossomo que faz acontecer isso, que isso você não tem controle. São fábulas para pecar. Destaque para o seu aluno. O que é certo, o que é errado, não tem como mudar, meu irmão. A Bíblia é clara. Então não se deixe levar, entendeu? O diabo é astuto, ele é sagaz, ele monta cenários para a pessoa descansar e ser feliz no pecado. E quando ela vai acordar, as coisas já estão destruídas, já estão acabadas, assim como aconteceu com o povo de Israel. Você pode reparar, meu irmão, como eu falei, a mulher de mau gênio, o homem de mau gênio, ele adultera, toma banho e diz, em que eu errei? Fiz nada de errado não. Fulano faz, Beltrano faz. Eu fiz porque o outro era ruim. Eu fiz porque o outro não me dava atenção. Eu fiz porque estou carente. Eu fiz por causa disso. Eu fiz por causa daquilo. Mas lá no início Deus falou, Deus é o Deus que se lembra. E na hora certa Ele vai lembrar para a justiça e para a misericórdia. Para aqueles que se arrependem e andam com Ele, Ele lembra por amor. Mas para aqueles que estão longe, Ele vai lembrar como fogo consumidor, meu irmão. E aí, quando acontecer isso, a pessoa já se perdeu, não tem mais salvação. E aí ele continua aqui, ó, em 2.3, chamando visões do reino messiânico. Apesar daquele tempo de dificuldade, o profeta trazia uma mensagem de esperança em um futuro melhor, quando finalmente o Senhor reinaria sobre a terra. Ou seja, é o que ele falou lá no início, a promessa do futuro. É exatamente o que eu falei no início da aula. O que nos motiva é entender que Jesus vai voltar, vai nos levar e vai trazer um reino perfeito. Isso é que tem que motivar a continuar em santidade. Nós vamos receber aqui sim as bênçãos do Senhor, porque quando eu ando em retidão é Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a Deus e os mandamentos seus obedecer, as bênçãos vão vir sobre ti, as coisas vão acontecer e vão vir sobre você, porque você está caminhando em vista do reino, da salvação. Então você anda certo com Deus, Deus tem prazer em te abençoar, mesmo que não seja na hora que você quer, do jeito que você quer, mas as bênçãos do Senhor virão sobre ti. Então a gente vai comer o melhor nesta terra que nós estamos vivendo, e ainda vamos receber o melhor ainda lá na frente, quando Jesus botar seu reino, quando a gente for morar com Ele no céu. Então é isso que tem que motivar. Tá difícil? Tá nas lutas? Tá com dificuldade? Tá. Mas o Senhor diz, se você se manter fiel, na hora certa eu vou abençoar, na hora certa eu vou te livrar, na hora certa eu vou vir com restauração, com misericórdia, com justiça, e você vai ver qual é a vantagem de andar comigo. Mais à frente nós vamos estudar onde Deus diz assim, e verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. O problema, meu irmão, é que muitas das vezes Deus, Ele guarda as suas bênçãos para nos dar o melhor.
E Satanás ele faz de qualquer maneira para te dar ali na hora. A diferença é essa. Satanás ele dá uma com miojo. Faz em 3 minutos. Você vive no pecado, ele te dá uma alegriazinha ali. Tu acha que tá bem, tá se satisfazendo com miojo. Mas enquanto é isso, o Senhor está preparando um banquete. Banquete demora mais a ser pronto, meu irmão. Miojo, fagulha, migalha que Satanás dá, ele faz na hora ali e o cara se dá bem e acha que tá bem, a felicidade de 1 minuto de prazer da carne. Mas o Senhor está preparando um banquete eterno, um banquete perfeito. E é esse banquete que nós estamos esperando e por ele vale a pena lutar. Por mais que agora você esteja com fome, não está comendo nada, todo mundo comendo miojo, se dando bem, rindo, gostoso. Mas o Senhor está falando, não coma isso aí não, porque eu estou preparando para você um banquete, você vai se regalar, vai se regozijar, você vai ter várias opções, mas demora mais um pouquinho, porque o que eu estou preparando é o melhor, então vale a pena esperar. É isso que ele está falando aqui pro povo, ó, tá com luta aí, mas vale a pena restaurar o tempo para a presença de Deus voltar, porque lá na frente vai vir um Messias, vai botar um reino terra. Então se você é povo de Deus hoje, no sufoco, você será povo de Deus amanhã na bênção que ele vai trazer, meu irmão. Não deixe de ser povo de Deus agora porque está apertado, porque quando afrouxar e tiver bom, você também não vai ser povo de Deus. Seja povo de Deus hoje, a Bíblia é bem clara, seja fiel no pouco que sobre o muito eu vou te colocar. Não se precipite, não abra mão. Deus está preparando o melhor demora mais um pouquinho. Ninguém pega as coisas boas de qualquer maneira. O que vale a pena dá trabalho, meu. Guarde isso, fale para o seu aluno. O que vale a pena dá trabalho. Demora, mas quando chega para resolver. Guarde isso no seu coração. É isso que Zacarias está falando para o povo. Vamos lá. Capítulo 3. Zacarias para hoje. Tem aqui ensinei o que? O cristão deve ser um instrumento na mão de Deus para consolar e encorajar o povo de Deus em tempos de perplexidades e aflições. Lá a verdade aplicada. Você é um instrumento para estimular o seu irmão, para consolar. Porque muitos estão passando por lutas. E aí sempre chega alguém e diz, vai valer a pena. Segura mais um pouquinho. Aguenta firme. Essa é a palavra. Aguenta firme. Tá difícil, tá? Parece que não tá acontecendo nada. Parece que ninguém tá vendo a gente, meu irmão. Todo mundo se regalando, se regozijando no pecado, nas migalhas de Satanás. E você aqui mantendo a fidelidade. Parece que não tá dando em nada. Mas saiba de uma coisa. Aquele que vê e se lembra. Aquele que se recorda, por isso o nome de Zacarias. Na hora certa ele vai manter as suas promessas e ver a tua fidelidade, vai trazer o melhor dessa terra para nós. E naquele grande dia ele vai falar, venha participar do reino do meu Pai, que está preparado antes mesmo da fundação do mundo. É esse dia, é esse momento que vai valer a pena. É isso que a gente precisa guardar no nosso coração. Vamos lá, capítulo 3. Zacarias para hoje. Primeiro ele vai dizer o quê? Viu diante de uma cidade cheia de pessoas apáticas, desanimadas e sem esperança de dias melhores. Por isso sua mensagem da parte de Deus foram palavras de estímulo e motivação a um sentimento de uma obra que realizava ser de pouco valor. É isso que a gente está falando. O povo estava reconstruindo o templo achando que aquilo ali não valia nada. Mas ele chega e diz, olha, vocês estão fazendo muita coisa, porque esse templo aí vai trazer a presença de Deus de volta, e quando Deus estiver presente entre nós de novo, as bênçãos do Senhor vão vir para hoje, e as bênçãos do Senhor vão vir no futuro. Então vale a pena sim se esforçar. É simples, às vezes as pessoas acham que não tem valor a sua vida com Deus, a sua caminhada, a sua ida, a sua santificação, mesmo na luta, na gemendo. Mas vai valer a pena sim. Por isso Zacarias está estimulando e motivando, não com palavras vazias, com clichês de positividade.
Não, ele está motivando com a verdade do Senhor. Olha, vocês vão ser fiéis hoje. Deus vai voltar a andar com vocês. As bênçãos do Senhor vão vir sobre a vida de vocês. E lá no futuro, Jesus Cristo vai voltar, vai estabelecer o seu reino aqui nessa terra. E lá vão viver os que são santos com Ele. E não terá mais problema nenhum para todo sempre. É isso que Ele está motivando. É isso que tem que nos motivar. É isso que Zacarias está falando para nós hoje. Quantas pessoas, meu irmão? Ah, não vale a pena não, cara. Não vou mais para a igreja, não vou mais fazer não. Por quê? Ah, eu vou no evangelismo, ninguém parece. Ah, eu vou não sei aonde, ninguém tá. Ah, eu faço não sei o que, ninguém vê. Meu irmão, Zacarias está nos dizendo, vale a pena sim, continue firme, continue santificando, continue que Deus que se lembra, Ele está vendo e vai te recompensar na hora certa. Vale a pena, meu. Continue firme. Vamos continuar firme, sim. Mesmo que a gente esteja chorando, mesmo que a gente esteja passando por dificuldade, lá na frente vai valer a pena. E alguém vai dizer a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. E aí ele começa aqui, olhar para o futuro com esperança. Constantemente o povo de Deus precisava ser chamado à obediência de sua palavra e à santificação. Isso significa que cada cristão deve primar por um relacionamento genuíno com o Senhor, não apenas conhecendo sua palavra, mas também colocando em prática em sua vida. Isso aqui é muito interessante. Todos os dias a gente precisa dessa renovação, dessa santificação, dessa motivação. E um cristão ajuda o outro nisso. Quando a pessoa começa a cansar e desanimar, alguém vem e puxa, vamos, vai valer a pena, continua. Era isso que Zacarias estava fazendo. O povo começava a construir, lembrava e não vai valer a pena não, o tempo está muito ruim. Aí ele vinha dizer, não, vai valer a pena sim, a presença do Senhor vale a pena. Olha quanto a gente já fez. E a gente precisa ser um motivando o outro assim. Não, se arruma assim. O limpo se limpe a cada dia mais. É isso que a Bíblia diz. O sujo se suje mais, mas o limpo se limpe a cada dia mais. Então a cada dia eu preciso aprender mais da palavra. A cada dia eu preciso me envolver mais com Cristo. E botando isso em prática. Para que a gente possa cada dia viver mais próximo do Senhor. Não adianta só conhecer a Bíblia, meu. Não adianta só participar do culto, ouvir a mensagem. Isso não adianta. O povo conhecia os mandamentos. Os fariseus, os escribas, todo mundo na época de Jesus conhecia os mandamentos, conhecia a Torá, conhecia tudo. Mas eles não conheciam a palavra genuína de botar em prática. Por isso não aceitaram a Cristo. Muitas das vezes a gente precisa entender isso. Não basta apenas ouvir falar, precisa se colocar em prática. O que a Bíblia manda é a vida na prática que faz a diferença. Não adianta saber que não pode adulterar e eu adulterar. Eu sei, o ímpio sabe. Os 10 mandamentos, qualquer um na rua aí você perguntar, quais são os 10 mandamentos? Ele vai falar, não roubarás, não mentirás, não matarás, não isso, não aquilo, não fornicarás, não é isso, não aquilo. Mas não cobiçarás. Mas tudo isso é vazio, porque tudo isso que ele disse para não fazer, ele faz. Ou seja, ele não coloca em prática a palavra do Senhor. Mas para conseguir colocar em prática, precisa ter comunhão com o Eterno. Precisa amar aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E esse que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Não adianta só saber, meu. É isso que Zacarias está falando. Precisa colocar em prática. Esse é o olhar para o futuro com esperança. Vamos manter a prática. Jesus vai nos buscar. A nossa bendita esperança, o que nos motiva. A nossa bem-aventurada esperança, o que é que a Bíblia diz? Jesus Cristo nos buscar. É isso que tem que nos motivar. Olhar para o futuro com esperança. Jesus está chegando, vai vir nos buscar. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Faça tudo da melhor maneira. Viva com Deus aí
o dia a dia, que ele não abre aqui e não fechar de olho. Ou ele leva a igreja toda, ou ele leva a mim e a você individual. Então, todo dia a gente precisa estar se santificando, buscando, colocando em prática, para que naquele grande dia ele nos chame e a gente possa participar de tudo isso que a gente está falando aqui para o futuro. E aí vamos lá, 3.2, reconstruindo vidas. Muito mais do que a reconstrução do templo, a cidade da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída com Deus e em Deus. Estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Por isso o profeta faz lembrar de como chegar àquela lamentável situação. Ou seja, a obra sem fé é morta. Não adianta participar do culto, não adianta ir lá botar roupa, não adianta fazer as coisas todas se a sua vida, a sua fé em Deus não está reconstruída. Reconstruir, meu irmão, é tirar tudo aquilo que Deus não gosta, tudo aquilo que ficou do pecado, tudo aquilo que ficou, todos aqueles entulhos, você abrir mão da sua carne, abrir mão da sua vontade, abrir mão de tudo e falar: Senhor, eu quero uma nova história contigo. Eu me arrependo em pós-cisa do que eu fiz, eu preciso que o teu sangue me lave, tire as práticas que não prestam, eu abro mão. É difícil abrir mão da carne, meu. Mas para quem vê o futuro que Deus nos espera, ele consegue. Porque o que está motivando é maior do que as coisas da hora. Por isso ele está falando: olha, vocês não estão só reconstruindo um templo, não. Vocês estão reconstruindo a sua caminhada com Deus. Precisa voltar a ter apego, a andar com Deus, anda com Deus, dá a mão para Deus. É isso que a gente precisa voltar a fazer. Quantos na igreja, nos dias de hoje, estão lá só a capa, mas andam com Deus longe, longe, longe. Não tem uma reconstrução, uma intimidade. É isso que a gente precisa voltar. Precisa me fazer falta a presença. Eu preciso valorizar, sentir a presença do Deus Altíssimo. Eu preciso me valorizar, ser aplaudido por Deus. Eu preciso valorizar, receber o sorriso de Deus e dizer: servo bom e fiel. É isso que a gente precisa voltar a ter, a fome e sede de estar verdadeiramente na presença do Senhor e não ser só uma casca. Porque ser casca não serve, vai ser lançada para queimar no fogo. Mas o Senhor está falando: é necessário vocês voltarem a andar comigo. Você precisa voltar a sentir a presença do Senhor, senão não vale de nada. O que fez a diferença no templo de Salomão não foi porque Davi deixou ouro, as paredes bonitas. O que fez a diferença foi a presença de Deus, que o sacerdote não conseguia ficar de pé. É isso que a gente precisa voltar a entender e valorizar e buscar. Não abra mão dessa presença que Deus tem na nossa vida. É isso que vai nos fazer mudar. Muitas pessoas estão indo só para o templo, mas não sentem mais a presença porque Deus não consegue andar com pecadores. Deus não consegue andar com casca. Deus não consegue andar com sepulcro caiado. Deus não consegue. Mas aqueles que têm o coração aquebrantado, a esses sim o Senhor se apresenta. A esses a presença do Senhor é notória. E é isso que nós precisamos valorizar. Você não precisa do aplauso dos outros. Você não precisa estar bem com o conselho do ímpio. Quantas pessoas estão se perdendo nos dias de hoje só para ficar bem com o que o colega fala, só para poder ter aplauso do homem. Mas o Senhor está virando as costas para essa pessoa. De que vai valer isso, meu irmão? Ser aplaudido pelos homens, mas ser enviado para o inferno por Deus. Então a gente precisa entender, é isso que Zacarias está falando. Olha, vocês precisam reconstruir o seu convívio com Deus, que é isso que vai fazer a diferença. Não é simplesmente construir um templo, é reconstruir a caminhada, o relacionamento com Deus. E agora aqui no 3.3, para a gente finalizar, precisamos realizar a obra de Deus.
Os judeus, ao regressar do exílio babilônico, tiveram um enorme desafio. Isso só aconteceria com a dedicação de todos. A gente viu lá em Ageu a dificuldade que era para eles reconstruírem o templo. Mas mesmo com a dificuldade, quando eles estavam motivados e vendo o futuro com Deus, o que eles fizeram? Se uniram e começaram a refazer a obra. É isso que a gente precisa entender. Realizar a obra do Senhor é no meio das lutas e das dificuldades, mas na união dos irmãos, a unção vem sobre a barba de Arão e a presença do Senhor vem, a gente consegue realizar. Mas é sempre melhor quando os irmãos se unem para fazer a obra do Senhor. E aí ele finaliza aqui com eu ensinei o quê, né? Que é o que eu falo para os irmãos, pedir os alunos para ler. Há muitas pessoas que estão com as suas vidas destruídas pela mazela da vida ou pelo pecado. Mas Deus deseja usar cada cristão para ajudá-las a reconstruírem suas vidas sobre a rocha que é Jesus. Ou seja, muitas pessoas estão destruídas pelo pecado, pelas mazelas da vida. São aquelas que a gente conversou, que não aceitam o erro, estão destruídas. Mas nós, os cristãos que estamos pela misericórdia na presença do Senhor, vamos ser nós que vamos ser usados para levar boas novas de salvação para essas pessoas. Então, se você precisar perdoar, perdoe, para que aquela pessoa receba o perdão e tenha ânimo para voltar a caminhar com Deus. Cada cristão é responsável por realizar a obra do Senhor. Perdoe, ame o seu inimigo, ame os traidores, ajude. É difícil? Muito. Muito difícil. Porque a nossa tendência é que me fez mal, aqui se perca para lá. Mas Deus conta comigo e com você, os cristãos de verdade, os cristãos que estão caminhando, assim como Zacarias. Zacarias vivia bem com Deus, tinha uma intimidade com Deus, por aí ele já estava bom. Ele não precisava se preocupar com o povo, cada um ia dar conta de si. Mas ele amava fazer a obra do Senhor, ele ia lá em disposição com a sua vida e falava e organizava. Tinha resistência, o povo às vezes não queria ouvir, mas ele insistia. Então toda vez que tiver a oportunidade que o pecador chegar para você, não despreze. Dê a palavra, dê o amor, mostre Jesus para ele, para que ele possa se libertar dos laços do diabo e voltar a caminhar. E a nossa função é essa, amar o nosso próximo, porque é o que Deus espera de nós. E aí ele conclui assim, ó: sua misericórdia alcança todos os que buscam com sinceridade de coração, arrependido de seus pecados. As misericórdias do Senhor excedem a nosso entendimento. Não adianta você tentar entender por que Deus perdoa aquela pessoa que tanto fez contra ele. Mas é a misericórdia do Senhor. Se houver o arrependimento sincero, Deus perdoa. E eu e você, estamos dispostos a perdoar aqueles que tanto mal nos fizeram, se houver o arrependimento sincero? É isso que a gente precisa entender, meu. É isso que a gente precisa guardar no nosso coração. Andar com Deus é fazer a sua vontade. E a sua vontade é que um ou outro perdoe, ajude, ame. Porque Ele é como um pai, Ele quer que todos os seus filhos se salvem. Então se prepare o nosso coração, se prepare, guarde isso no teu coração. Se Deus, a misericórdia dele é para todos que o buscam com sinceridade de coração, arrependido dos seus pecados, talvez eu e você um dia precisemos exercer a mesma misericórdia que Deus exerce com alguma pessoa, com algum parente, com alguém que está próximo. Mas guarde isso no seu coração. É para aqueles que se arrependem sinceramente do seu pecado. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar uma boa aula, em que você consiga, pela unção do Espírito Santo, passar para os seus alunos tudo que Zacarias nos traz. Um livro riquíssimo para nos mostrar a importância que é ser fiel no pouco, sobre o muito nos colocará. O futuro é muito lindo para aqueles que estão com Cristo, mas o futuro será tenebroso para aqueles que não estão com Ele. Então, meu irmão, vale a pena se manter fiel
e buscar aqueles e ajudar aquelas pessoas que não têm Cristo a chegarem a Ele, para que naquele grande dia todos nós possamos ir e sentar à boda do Cordeiro. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma boa aula em nome de Jesus.